colocar e depois nós vamos falar sobre o livro que o Wagner está lançando também. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Wagner, vamos falar um pouquinho sobre relações abusivas. Isso está em primeiro plano, né? Todo mundo só consegue falar sobre isso, né? Por causa de pandemia, pós-pandemia. O que você acha disso? Como é que você vê isso na nossa sociedade hoje? Eu vejo assim, com bastante cuidado, no sentido de que hoje em dia a gente vê nos telejornais, nos programas da tarde, né, o retrato do caos. Na verdade, é o que chama a atenção das pessoas. A orientação, a reflexão sobre o tema, ela não é tão bem-vinda. E eu percebi isso exatamente no lançamento do livro, né? Há, claro, uma mídia idônea como essa, que dá um espaço para você falar, para você refletir sobre o tema. Mas o que a gente percebe é que a audiência fala mais alto. Então, o que é importante? É importante colocar lá o marido que agrediu a mulher que matou o marido, uma briga familiar. Então, são questões de abuso que vão dar audiência, por quê? Porque chama atenção, as pessoas querem ver sangue, às vezes eu brinco, né? Nesse sentido, com todo respeito. Mas a orientação mesmo, isso acaba ficando num segundo plano, né? E eu acho que é importante a gente ter também algumas saídas desse tipo. Outro dia eu até estava vendo, por um acaso, estava na casa dos meus pais, né? E eles adoram assistir esses programas no final da tarde. E eu vi que tinha uma moça que já tinha sido salva, vamos dizer, pela polícia, porque ela ligou pedindo algo, uma pizza para comer. E na hora a polícia falou, não, mas aqui não é pizzaria. E ela continuou insistindo, quer dizer, ela foi salva, a polícia entendeu o recado, foi lá e acabou salvando essa mulher. E aí uma outra mulher viu e fez a mesma coisa na cidade dela. Quer dizer, são saídas, né, que no fim eu falei assim, olha, isso é legal, porque está dando uma dica de como a pessoa pode sair de uma situação como essa. E eu acho que o grande problema que nós temos hoje é essa questão de se preocupar mais com a audiência do que como salvar essas vítimas, como tirá-las de suas casas, dessas situações, né? E quando a gente fala em violência, e isso eu quis retratar bastante no livro também, a gente fala muito da violência do homem contra a mulher, que é realmente, em dados estatísticos, é maior. Mas no livro eu faço questão de retratar todo o universo da violência contra o ser humano. Então, assim, dentro do livro, eu tento resgatar também a violência ao homem, ao gay, ao trans, a violência profissional, que a gente, né, esses abusos que acontecem dentro das empresas. Então, cada episódio do livro tem retratado um tipo de violência, né? E a gente sabe que essa violência existe. Agora, me fala uma coisa, qual é o gatilho que dá início a essa violência? Eu falo que o principal gatilho é quando você percebe que o seu amor próprio está indo embora. Então, o que acontece? Muitas vezes você perceber que você não tem mais espaço dentro de um relacionamento para os seus sonhos, para os seus projetos, né? Ou numa empresa, você perceber que tudo que você faz não tem reconhecimento algum e só tem críticas. Né? Então, o gatilho, ele é exatamente o do amor próprio. É quando você começa a perder, né, o seu referencial, a sua identidade como ser humano. Então esse é o grande gatilho, a gente precisa resgatar, né, todos os dias esse amor próprio. E eu sempre falo com as pessoas que me conhecem, né, todo dia eu passo uma reflexão diferente de bom dia no Instagram. E as pessoas quando vêm me perguntar, falam assim, mas como resgatar esse amor próprio? Eu falo, é olhar no espelho, né? E dizer todo dia, olha como eu sou uma pessoa importante, eu posso fazer a diferença no mundo, sim. A gente tem que resgatar essa nossa beleza interior e exterior, né? Porque o que o opressor, a pessoa que quer vitimizar a outra, quer fazer alguma coisa contra a outra, quer, na verdade, é que a gente se sinta diminuído, ele quer inferiorizar a vítima, só que ele é perspicaz.
né? Ele não faz isso te rebaixando já de pronto. Ele vai aos poucos. Ele é estratégico, né? Ele usa de um poder de persuasão para quê? Para ele conquistar primeiramente a vítima e depois ele vai mostrando as garras, né? E às vezes as pessoas ficam tão apaixonadas inicialmente, que elas não conseguem sair daquilo. Então, isso que eu queria te perguntar. Quando a gente conscientiza, quando a gente conversa com as pessoas e elas voltam, por que elas voltam? Elas voltam, olha, existem vários fatores aí, né, para se voltar. Primeiro, as pessoas se iludem demais. Para não ficar sozinho, por carência, a pessoa acaba dormindo com o inimigo, né? Então, assim, é melhor eu ficar acompanhado que ficar sozinho. Aí entra a questão financeira também. Né? Então, nós já construímos muita coisa juntos, como é que a gente vai separar tudo isso e ficar numa boa depois? Né? E tem aquela síndrome da relação perpétua, né? Eu preciso ficar junto para sempre, eu me casei, ou por questões religiosas, ou porque, como é que eu vou explicar para minha família que eu me separei? Todos eles gostam dele, todo mundo acha ela uma pessoa interessante, né? E as pessoas maquiam muito o relacionamento, né? Então, eu preciso mostrar, e principalmente agora com a internet, né? Então, eu entro na rede social e tem gente que eu vejo, né? É uma foto atrás da outra, ou com a esposa, com o marido, todo mundo sorrindo, todo mundo sorrindo. Não, as pessoas têm problemas sim, né? E aí, muitas pessoas que estão passando por isso, elas olham todas aquelas fotos que se refletem em felicidade, e nem sempre é verdadeira, e elas não têm coragem, né, de admitir que erraram. Agora, me fala uma coisa, Wagner, dá para perceber, porque assim, quando a gente vê a pessoa já está na relação, ela não quer sair, ela não sabe como sair. Agora, tem sinais de que a pessoa possa estar alerta para não chegar até o ponto mais crítico? Existem muitos sinais, né? A questão é que quem está de fora sempre vai ver primeiro do que quem está dentro dessa relação. Então não adianta, às vezes, se a pessoa é muito apaixonada, não adianta você chegar para ela e falar assim, olha, ele está desvalorizando você, ele não está sendo legal, ela não está sendo legal com você, né? Porque a pessoa vai achar que você está com inveja. Essa é a primeira coisa, né? Nossa, está com inveja da minha relação. Porque ela não vai admitir tudo aquilo, né? E o abuso, ele vai, no dia a dia, ele vai corroendo a relação e ele é a conta-gotas. Então, para a pessoa perceber, é quando ela chegar num processo já lá na frente, porque a relação ela começa ficando tóxica, né? Tóxica, o que é? É aquela paz que vai sendo tirada no dia a dia, você vai perdendo a paz. Mas você não percebe que aquilo já é um começo, um começo de um processo de violência que vai vir no futuro. Então, essas questões, você tem que trabalhar com a pessoa no seguinte aspecto, contando, por exemplo, uma história para a pessoa. Você sabia que fulana está vivendo isso assim, 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 assim? Para ela se identificar. Para que ela se identifique e comece a perceber que aquela relação não está sendo boa para ela, né? Eu tive casos de amigos, amigas que eu acabei passando por esse processo, né? De contar uma história fictícia de uma outra pessoa para ver se a pessoa enxergava, né, aquilo que ela estava passando. E deu certo? Deu. Ai, que bom. Deu. Para vários deu certo, sim, né? Mas a pessoa, com o tempo, aquilo vai ficando mais violento e ela vai percebendo, né? Mas aí que vai vir todo o confronto, né? Como é que eu me separo? Como é que eu saio disso? Né? Tem gente que não tem como sair, eu não tenho para onde ir, como é que eu vou fazer agora? Né? E uma grande questão é a seguinte, a gente nunca deve incentivar a pessoa a enfrentar. É? Porque o enfrentamento já causou muita tragédia. Se a pessoa é violenta e você fala para a pessoa assim, não, enfrenta, você tem que falar isso. Não, jamais. A pessoa ela precisa ter ajudas, apoios, né? De profissionais, de terapeutas, de assistentes sociais, ou da própria polícia, né? Porque para você sair de uma relação dessa, você tem que arquitetar muito bem, né? Então, algumas relações, para que a pessoa saia de dentro dela, ela tem que ter um planejamento estratégico. Né? Ela não pode enfrentar. Não pode sair correndo às vezes também. O silêncio
é o que vai salvar essa pessoa. Poxa vida. E na pandemia, como é que ficou a situação? Bom, a pandemia revirou, né, o mundo de muita gente, Sim. a cabeça de muitos casais. A gente sabe de muitos casais que acabaram se separando. E por que que isso aconteceu? Porque a gente trouxe o nosso trabalho para dentro de casa também. Então, assim, basicamente, muitos relacionamentos, eles começam, né, a ter uma certa abusividade, principalmente na questão dos ciúmes, né? A maioria começa com ciúmes, pequenos gestos de ciúmes. Uhum. E o que aconteceu na pandemia é que você trouxe todo mundo que trabalha com você para dentro de casa. E aí aconteceu o quê? A competitividade entre os casais, né? Então, assim, o meu trabalho é mais importante que o seu. Eu preciso utilizar o computador agora, né? Ah, mas você pode ajudar a levar a criança para a escola? Não, leva você, né? Ou no trabalho das crianças, na escola eu não podia levar, mas pode ajudar na atividade da escola? Não, não posso. Pode ajudar na atividade doméstica? Não, não posso. Então começaram essas guerrinhas, porque na verdade você não está só vivendo dentro da sua casa, você está compartilhando também toda a sua vida, porque ali estava o seu trabalho e estavam as coisas do lar também. E aí, como é que as pessoas iam lidar com isso? Porque todo mundo caiu de paraquedas nessa pandemia, né? Uma outra questão, os líderes lá na empresa também não sabiam o que fazer. Sim, porque verdade. o computador era uma barreira. Como é que eu vou mandar? Porque a questão do poder, ela é muito forte dentro das relações. Então, eu estou num nível hierárquico mais alto, eu preciso mandar, mas a pessoa não está perto de mim, o que eu vou fazer agora? Se a pessoa não está perto de mim, como é que eu vou mandar nessa pessoa? E aí começaram também os conflitos. Pô, você ficou muito tempo com fulano no telefone, o que você tem com ele? Né? Aí vem os ciúmes também das pessoas que trabalham, porque elas começaram a entrar dentro da sua casa, né? E não tinha horário. Né? Até hoje, quem faz home office, às vezes eu escuto de um e de outro, não tem horário mais. Eu trabalho até de final de semana, porque as pessoas no home office acabam trabalhando mais ainda. Verdade, só todo que os mundo achou que ia ser melhor. Só que os líderes acham que não. Então eles começam a pedir mais coisa. E aí também essas pessoas que estavam em home office não tinham tempo para o marido, não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para as crianças. Né? Então foi uma bagunça geral. E vai criando um desgaste, Quem teve né? generosidade e humildade para lidar com a situação, passou bem a pandemia. Agora, muitos casais se separaram, e eu sei de vários, né, de amigos, inclusive, que eu achei que nunca iam se separar, e se separaram na pandemia. Mexeu com tudo, né? Mexeu. Bom, fala um pouco mais do seu livro, Amores Não Compartilhados, Amores Roubados. Bom, Amores Compartilhados, Amores Compartilhados, Sabores Roubados, episódios de relações abusivas, é um livro que nasceu, né, a partir dessas experiências que eu fui vendo, né, que as pessoas estavam tendo ali durante a pandemia. É claro que tem algumas situações que eu vivenciei, né, que passa para o terreno da ficção, né? Quem me conhece sabe de uma coisinha ou outra, fala, olha, né, muito parecido, sim. Mas eu precisava de um personagem, eu queria um personagem que não tivesse a identidade, vamos dizer, revelada. Eu não queria que as pessoas olhassem para aquele personagem e dissessem, não, é um homem, é uma mulher, né? Como é um livro eletrônico, ele é gravado, é um podcast, então é claro, é minha voz que está ali, né? Mas eu tive esse cuidado de não identificá-lo como homem ou como mulher, porque quando você está ouvindo, você pode se identificar, falar assim, nossa, aqui é uma mulher, e perceber coisas que você já vivenciou na sua vida. Né? Então esse personagem, até o episódio 14 mais ou menos, ele vai conduzindo a história, contando coisas dele, até que ele vai procurar um grupo de apoio, e aí outras histórias, né, são narradas e contadas pro ouvinte, ou para quem quiser ler, porque ele está em PDF, está no meu LinkedIn à disposição, quem quiser baixar gratuitamente, ou se quiser me procurar para mandar o livro, eu mando o PDF. E esse PDF ele já tem o link direto, né, para a plataforma digital, para a pessoa ouvir.
Eu, particularmente, gosto mais de ouvir, né? Porque Foi tem uma as ótima interpretações e tudo no livro. Então, eu uso um pouco do jornalismo, né? Um pouco da minha passagem pelo teatro também, como ator, para explicar para as pessoas, né? Para dar para as pessoas levar para as pessoas essa história. Muito bom. Então, Quer dizer, ele está disponível, ele é está só disponível, baixar. ele está também na Amazon para venda, porque tem algumas pessoas que não têm contato comigo, pode ver o livro lá se interessar. Mas o meu Perfeito. objetivo nunca foi, né, o de ganhar alguma coisa com o livro. Foi mais pela orientação mesmo, por essa vivência Grande dentro da ajuda. pandemia, né? Então eu sei que eu tenho um público mais reduzido, aquele público que realmente ou está vivendo isso, ou que tem interesse pelo assunto, mas eu achei que seria interessante para a gente sair um pouco desse retrato do caos só, né? Então a gente só vê, mas o que a gente pode fazer por essas pessoas? Um tema necessário. Então é isso. Muito bom. Wagner, dá as tuas mídias, por favor, para o pessoal te acompanhar. Bom, no Instagram eu tô no @WagnerEsturion. Então, se você quiser mensagens de reflexão, todo dia tem uma mensagem de reflexão, um bom dia, né, para a gente pensar sobre a vida, sobre o amor, sobre tantas coisas importantes. E depois no Facebook também, @WagnerEsturion, Wagner com W, né, Wagner Esturion, o S mudo. E no LinkedIn também, Wagner Esturion. E lá tem postado o livro, né? Está à disposição para quem quiser baixar o livro ou pelo LinkedIn, ou me manda uma mensagem no direct lá e eu passo, sempre me passa o e-mail e eu mando. Perfeito. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. VRT News fica por aqui.